A paz do Senhor para os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui para mais um devocional. Graças ao nosso Deus. Salmo 34 e versículo 4. Gostaria de estar lendo juntamente com os irmãos, que diz assim: Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Só esse versículo. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Então aqui, a primeira coisa que o salmista fez foi buscar o Senhor. Foi a primeira coisa que ele fez. Busquei o Senhor. E muitas vezes nós não buscamos o Senhor, nós corremos por tantas portas e a última porta que a gente vai bater é o Senhor. E às vezes o problema, ele tá pequeno quando ele começa, né? Mas a gente vai correndo para tantos lados e quando a gente chega no Senhor, o problema tá tão grande, tão grande, tão grande que a gente acha que parece que nem Deus vai resolver nossos problemas. Mas a primeira porta que nós temos que bater, a primeira pessoa que nós temos que pedir ajuda é o Senhor. Então o salmista diz aqui: busquei ao Senhor. Então busque a Deus com oração, com jejum, com súplicas. Às vezes você está fazendo isso e sua vitória não veio ainda. Se a sua vitória não veio ainda é porque você não está pronto, é porque você não está preparado. É porque ainda não é tempo. Porque se você estivesse pronto, porque se você estivesse preparado, Deus já teria te entregado a sua vitória. Tem coisas, tem unção, tem bênçãos que a gente precisa estar preparado para receber. Porque se a gente não tiver, a gente não suporta. A gente não suporta e acaba ficando desgastado e saindo até da presença do Senhor. Então Deus é sábio. Ele nos dá aquilo que nós precisamos no tempo certo, na hora certa. Às vezes é algo na família, no meio dos parentes. Às vezes é contenda que tem, briga, confusão. Deus quer que nós sejamos mais estruturados. Deus quer que nós sejamos mais tolerantes. Deus quer que nós buscamos a Ele. Às vezes Deus coloca pessoas difíceis no nosso caminho, que é para a gente aprender a ser tolerante. Aprender a suportar o insuportável. Às vezes tem pessoa que a gente fala: nossa, aquela pessoa é insuportável. E ela está no nosso caminho. Porque a gente precisa aprender a ser tolerante. Mas por que Deus permite isso? Né? Essas dificuldades na nossa vida. Para a gente poder entrar no céu. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os humildes. Não é isso que diz a palavra de Deus? Então, se você quer ser feliz, você tem que ser manso, você tem que ser humilde, você tem que ser pacificador. Então, se você quiser ser um bem-aventurado, humilde, então comece a exercer a sua tolerância, comece a exercer a sua humildade, comece a ajudar o próximo, comece a tolerar aquela pessoa intolerável. Talvez, né, nós somos também intoleráveis, talvez nós somos também insuportáveis e nós não queremos suportar nada e nem ninguém. Talvez se Deus colocar um vídeo na nossa frente de quem somos nós ficaremos envergonhados. Mas nós só conseguimos ver o cisco que está no olho do nosso irmão e às vezes tem uma trave gigante no nosso olho. Então o salmista diz aqui, busquei o Senhor. Então busque a Deus. Busque a Deus, vai pedindo graça para Ele. Às vezes você não entende, não tem o discernimento. O que é que Deus está querendo de você? Então busque a Deus e procure saber aonde é que Deus quer que você melhore, né? Lembre-se de onde caísse e volte, né? É assim que diz a palavra do Senhor. Mas se nós lembrarmos, vermos aonde que não está certo e voltarmos e nos arrependermos. E Ele respondeu. E Ele me respondeu. Não tem como, irmãos, a gente não buscar Deus e não responder. A misericórdia de Deus é infinita. Quando você clama a Deus de coração sincero, Ele vai te responder. Ele vai te responder de um jeito, de outro, de uma forma, de outra. Seja no vento, seja na brisa, seja na chuva suave, seja num profeta, seja na palavra, seja com a natureza. Ele vai te responder de alguma forma. Livrou-me de todos os meus temores. Então, aí é que pega, né, na vida do cristão, né? Por que nós tememos se nós servimos a um Deus tão grande? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, mas Jesus venceu o mundo e nós vamos vencer também. E o outro, nosso descanso não é aqui. Nosso descanso não é aqui. Nosso descanso será na glória. O que tem nos reservado é glorioso. É uma coroa de pérolas, de cristal. É o nosso galardão. Nós estamos sendo na bolha do Cordeiro. Nós estamos lá no céu, ao lado de Cristo. Isso sim é que nós devemos estar preocupados com a nossa salvação.
Nós estamos preocupados com tanta coisa, com carro, com casa, com tantas coisas, Deixamos de ajudar as pessoas e esquecemos a nossa salvação, que a qualquer momento Jesus pode arrebatar sua igreja ou vir nos buscar. Jesus, ele vem para muita gente todos os dias. Nós não devemos nos preparar só para o arrebatamento. A gente tem que estar preparado todo dia. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei daqui a pouco se eu vou estar viva. Eu não sei daqui a pouco o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer comigo se eu der 2 passos aqui para frente. Não sei o que vai acontecer. Então, vamos ficar preparados. Vamos preparar o nosso coração, né? Vamos preparar nosso coração. Vamos buscar o Senhor. E Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Não temas nada. Não temas, porque Deus é contigo. Amém? E eu agradeço a Deus por mais um devocional. E querendo Deus, permitindo Deus, aprove Deus, estaremos aqui amanhã com mais um devocional. Deus abençoe.